A paz do Senhor, meu mensagem de Deus para a sua vida que se encontra em Levítico capítulo 27, versículo 16. Voto de um campo e ao resgate dele. Se alguém dedicar ao Senhor parte do campo da sua herança, então a tua avaliação será segundo a semente necessária para o semear um gomepreno de cevada. Será avaliado por 50 ciclos de prata, se dedicar o seu campo deste o ano do jubileu, segundo a tua plena avaliação, ficará, mas a se dedicar o seu campo depois do ano do jubileu, então o sacerdote lhe contará o dinheiro segundo os anos restantes até o ano do jubileu, e isto se abaterá da tua avaliação. Se aquele dedicou o campo de algum modo ou quiser resgatar, então acrescentará a quinta parte do dinheiro à tua avaliação e ficará seu. Se não quiser resgatar o campo ou se o vender a outro homem, nunca mais se resgatará. Porém, havendo o campo saído livre no ano do jubileu, será santo ao Senhor, como campo consagrado. A posse dele será do sacerdote. Se alguém dedicar ao Senhor o campo que comprou e não for parte da sua herança, então o sacerdote lhe contará o preço da avaliação até o ano de jubileu, e no mesmo dia dará o importe da avaliação como coisa santa ao Senhor. No ano do jubileu, o campo tornará aquele que o vendeu, aquele de quem era a posse do campo por herança. Toda a tua avaliação se fará segundo o ciclo de santuário. O ciclo será de 20 sedas. Mas o primogênito de um animal, pois já pertencer ao Senhor, ninguém o dedicará. Seja boi ou gado miúdo, é do Senhor, mas se for de um animal imundo, resgatará-se segundo a tua avaliação, e sobre ele acrescentará a quinta parte. Se não for resgatado, vender-se-á segundo a tua avaliação. Aqui nesta palavra, vem dizendo sobre o voto de um campo e resgate. Aqui nesta palavra vem dizendo sobre o voto. Quando a gente fazemos voto diante do Senhor, nós temos que cumprir com o voto. Quando a gente faz um voto aqui na terra também com outra pessoa, nós temos que cumprir esse voto, para que o voto venha ser realizado, venha ser concluído. É isto que a palavra de Deus nos instrui. Que quanto mais a gente fazemos voto, nós temos que fazer um voto para que venha ser cumprido aqui na terra. E eu acredito que esse homem aqui, que fez o voto com o Senhor, ele cumpriu o voto. Porque a palavra de Deus fala que nós temos que fazer e cumprir. Se fazer para não cumprir, melhor nem que faça. Porque isso é um voto de tolo. Mas se faz um voto que cumpre, isso é um voto de resposta do Senhor em nossas vidas. É isto que a palavra de Deus nos instrui. Levítico capítulo 27, versículo 16. Se alguém dedicar ao Senhor parte do campo da sua herança, então a tua avaliação será segundo a semente necessária para o semear. Um gomepreno de cevada será avaliado por 50 ciclos de prata. Se uma semente que for plantada, tem que plantar para semear. A palavra de Deus fala que quando a gente plantamos, a gente temos que colher. Se nós plantamos paz perante as pessoas, nós vai colher paz perante as pessoas. Se nós plantar a palavra de Deus para cada um, nós vai colher a palavra de Deus para cada pessoa. É isto que a palavra de Deus nos instrui.
nos ensina, quanto mais a gente levamos a palavra de Deus para ter resposta, a gente vai ter resposta no outro lado. É isto que a palavra de Deus que nos ensina, e nós temos que entender que a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz, ela penetra mais do que a gente penetramos a palavra nossa para com as pessoas, porque a minha palavra não tem nada a oferecer. Aquilo que eu falo não tem nada de oferecer de vida eterna. Mas a palavra de Deus, ela traz a vida eterna para cada pessoa. E nós temos que entender que quanto mais a gente plantamos, a gente vai semear. Se a gente plantar amor, nós vai colher amor. Se nós plantar paz, a gente vai colher paz. Se nós plantar a palavra de Deus, a gente vai colher a vida eterna para cada pessoa. Aquele que bebe da minha água nunca mais terá sede, que é a palavra de Deus. Levítico capítulo 27, versículo 17. Se dedicar o seu campo deste o ano do jubileu, segundo a tua plena avaliação ficará. Se dedicar o seu campo deste o ano do jubileu. Se você dedicar o seu campo no ano do jubileu, você vai colher segundo vezes mais. Segundo os projetos, segundo as realizações da sua plena avaliação. A plena avaliação vai ser resposta. Por isso que nós temos que plantar no jubileu. Nós temos que plantar a resposta de Deus lá no outro lado. Nós temos que plantar a palavra de Deus dia após o outro. Que quanto mais a gente plantamos a palavra de Deus, a gente vai colher resposta de Deus. A gente vai colher providência do alto. E nós temos que colher providência, não temos que colher palavras humanas. Porque as palavras humanas não tem nada a oferecer. A palavra humana não tem nada de bom para nos entregar. Mas a palavra de Deus, ela tem algo diferente para os nossos corações. E para nós ter algo diferente perante o Senhor, nós temos que colher a palavra de Deus. Nós temos que semear para semente, plantar semente para colher no outro dia. Quando vier o dia da colheita, a gente venha receber colheita, venha pegar as colheitas. E eu acredito que quanto mais a gente plantamos a palavra de Deus, vai ter testemunho de bênção. Vai ter testemunho de vitória no outro lado. E eu acredito que as vitórias vão chegar nesses vídeos. Levítico capítulo 27, versículo 18. Mas se dedicar o seu campo depois do ano do jubileu, então o sacerdote lhe contará o dinheiro segundo os anos restantes até o ano do jubileu. E isto se apaterá da tua avaliação. Aqui nesta palavra vem nos falando, mas se dedicar o seu campo depois do ano do jubileu, então o sacerdote, o profeta, ele vai contar o dinheiro. Ele vai contar o dinheiro daquele lugar que aquela pessoa está morando. Venha contar e mostrar para a pessoa que está morando naquela casa. Mostrar como a gente compra algo. A gente pega o comprovante, nós temos que mostrar o comprovante para aquela pessoa. Para que aquela pessoa venha entender que o sacerdote ele está cumprindo com o comprovante daquela pessoa. Está cumprindo com o voto da casa daquela pessoa. É por isso que nós temos que entender que quanto mais a gente fazemos algo, o sacerdote ele tem que mostrar o comprovante. É igual na igreja. Quando a pessoa vai pintar a igreja, vai comprar algo para a igreja, tem que pegar o comprovante e mostrar para as pessoas, para o povo da igreja que fez aquilo na igreja, que comprou algo para a igreja. É isto que a palavra de Deus nos ensina. Quanto mais a gente fazemos algo para o Senhor, nós temos que fazer de coração sincero.
Nós temos que fazer com o coração para que venha ter resposta nos lados. Levítico capítulo 27, versículo 19. Se aquele que dedicou o campo, de algum modo, o quiser resgatar, então acrescentará a quinta parte do dinheiro à tua avaliação, e ficará seu. Aquele que quiser pegar de volta o seu terreno, o lugar que você, onde aquela pessoa mora, o dono quiser pegar de volta. O dono, quando ele quer pegar de volta, ele tem que fazer o que? Ele tem que ir até aquela pessoa. Ir até aquela pessoa que comprou aquela casa, aquele terreno. E levar ele e acrescentar para ele a quinta parte. Acrescentar aquela pessoa, daquele morador daquela casa, daquele sítio, daquele terreno, a quinta parte para que ele, do dinheiro, para que ele venha sair da casa, sair do terreno, sair do sítio que ele está morando, para que o dono da casa venha pegar de volta, e ficará seu de volta, e ficará para ele de novo. Isto é a palavra de Deus está nos ensinando. O dono da casa, ele tem autoridade para pegar de volta se ele quiser. Mas se passar de um tempo, que ele não queira, do tempo dele não pegar, então o sítio, o terreno e a casa ficará para aquela pessoa. E aquela pessoa morará de novo, ficará para sempre naquele lugar. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Levítico capítulo 27, versículo 20. Se não quiser resgatar o campo, ou se não vender o ouro, outro homem nunca mais se resgatará. Aqui é o que eu acabei de dizer, né? Aquela pessoa que não quiser pegar de novo. No Levítico capítulo 27, versículo 21. Porém, havendo o campo saído livre no ano de jubileu, será santo ao Senhor. Como campo consagrado, a posse dele será do sacerdote. A posse dele será do sacerdote. A posse daquela cidade será do sacerdote. A posse. Se o dono daquela casa, o dono daquele lugar, não quis pegar a casa, então quem pega a posse, depois de um tempo, quem pega a posse daquela cidade, daquele lugar, é o profeta, é o sacerdote. O sacerdote, ele pega para ele, e ele cuida daquele lugar, naquele terreno, ele cuida daquele sítio, para que venha ser limpo para o templo, para que venha ali edificar um templo ali, para que o povo evangélico venha participar da palavra de Deus, venha participar de algo diferente naquele lugar. Por isso que nós temos que entender que quanto mais a gente fazemos algo para Deus, nós temos que fazer de coração aberto. Quando a gente fazemos algo para o Senhor Jesus Cristo, seja de providência, seja de algo extraordinário, eu acredito que haverá resposta do Senhor. Porque Deus, ele é Deus de resposta. Levítico capítulo 27, versículo 22. Se alguém dedicar ao Senhor o campo que comprou e não for parte da sua herança, então o sacerdote lhe contará o preço da avaliação até o ano do jubileu, e no mesmo dia dará o importante da avaliação como coisa santa ao Senhor. Se aquele homem, que se alguém dedicar ao Senhor, dedicar, nós temos que dedicar, temos que fazer o melhor para o Senhor. Eu e você temos que fazer o melhor para o Senhor, o melhor voto, a melhor palavra. Quanto mais a gente fazendo algo diferente para o Senhor, quanto mais nós fazemos algo para que venha ser melhor
para o Senhor Jesus Cristo, nós temos que fazer de coração aberto. Nós temos que fazer de coração sincero. E é por isso que a palavra de Deus fala que nós temos que fazer de coração aberto para o Senhor. Nós temos que dedicar, temos que fazer o melhor. Temos que fazer o melhor de resposta para o Senhor Jesus Cristo. É igual um profeta, quando ele quer fazer algo diferente na igreja, na congregação, ele tem que fazer o melhor para a congregação. Ele tem que fazer o melhor para a igreja. Ele tem que fazer o melhor para a família daquela igreja. Ele tem que, se houver alguém da igreja, da congregação, que precisa de uma resposta, que precisa de uma palavra, quando ele chega no líder da igreja, que é o pastor, que é o que cuida da igreja, que é o que cuida do povo, ele tem que ir até aquela pessoa e ensinar através da palavra, ensinar aquela pessoa a ser diferente através da palavra de Deus, para que aquela pessoa venha entender que algo venha acontecer diferente naquele lugar, que algo venha acontecer diferente naquele lugar, naquele templo, para que o templo do Senhor venha ter algo diferente para o sacerdote, para o povo daquela igreja, para o povo daquela congregação, para que ele venha sentir o conselho, venha ser um conselho de bênção, de resposta, de fruto. O conselho do pastor tem que aconselhar através da palavra de Deus, não através de nós mesmos. Não através de mim mesmo, mas da palavra de Deus. Através dessa palavra de Deus, ela que muda a história. Através do evangelho do Senhor, ela muda decreto de pessoa. E eu acredito que Deus ele vai mudar vidas nesses dias. Deus ele vai mudar a pessoa nesse lugar. É isso que a palavra de Deus nos ensina. É isso que a palavra de Deus nos instrui. Que algo diferente vai acontecer. Algo diferente vai acontecer na sua casa, na sua família. Através desta palavra, algo diferente vai acontecer. Algo diferenciado vai acontecer sobre cada pessoa. Que quantas pessoas nesse mundo afora precisa de algo diferente, mas para algo ser diferente, tem que estar ouvindo o evangelho do Senhor. Tem que estar ouvindo a palavra de Cristo. É isso que Levítico capítulo 27, versículo 24 fala. No ano do jubileu o campo tornará aquele que vendeu, aquele de quem era a posse do campo por herança. Aquela posse será do profeta, será daquela pessoa que tomou aquela posse, e aquela posse venha a ser realizada do eterno Deus de Israel. Aquela posse venha ter providência diferente para o sacerdote, e aquela pessoa venha entender que a posse do Senhor, que a posse daquele templo, daquela casa, daquele sítio, naquele lugar que aquela pessoa estava, está sendo tomado posse de vitória. E a nossa vida com Cristo tem que ter resposta. A nossa vida com o eterno Deus de Israel tem que ter providência de resposta. E quanto mais a gente entregamos aquele que vendeu o jubileu, a festa do jubileu, ela tem que ser diferente. Ela tem que mostrar para as pessoas que a posse será do profeta, do sacerdote. E o sacerdote ele entregará para o dono de volta. O sacerdote ele entregará para a pessoa que é por direito daquela cidade, daquela casa, daquela família. Será por direito, e ele será por direito de resposta. É isso, a herança, posse do campo por herança, terá posse do campo por herança.
Isto é a palavra de Deus que está nos falando. Levítico capítulo 27, versículo 25. Toda a tua avaliação se fará segundo o ciclo do santuário. O ciclo será de 20 seras. Toda a alma, toda a tua avaliação se fará segundo o ciclo do santuário. Toda a sua avaliação será feita segundo a avaliação do ciclo do santuário. O santuário, ele será segundo, ele ficará por segundo lugar ali. A avaliação daquela cidade, a avaliação daquela casa, daquele sítio, será segundo do ciclo do santuário. O santuário, ele que dará a resposta final. O santuário é a que dá a resposta final daquela casa, daquele templo, daquele lugar que aquela pessoa está morando. Ele mostrará a resposta perante cada vida, perante cada pessoa. E eu acredito que a resposta virá e não tardará, chegará no momento e na hora certa. Quando a resposta daquele templo, segundo ciclo daquele santuário, quando aquela resposta chegar naquele lugar, resposta de bênção vai chegar, resposta de vitória vai chegar. A nossa vida chegará com resposta de vitória. Porque quem traz a resposta é o santuário, é a palavra de Deus. Levítico capítulo 27, versículo 26. Mas o primogênito de um animal, por já pertencer ao Senhor, ninguém o dedicará. Seja boi ou seja o gado, miúdo é do Senhor. Mas o primogênito dos animais, os primogênitos dos animais, será do sacerdote. Será do sacerdote daquela igreja, daquele tabernáculo, daquele santuário. Será do sacerdote. E o sacerdote, ele fará algo para acontecer. O sacerdote, ele trará a resposta daquela pessoa. O sacerdote, ele trará a resposta para que aquela pessoa venha ter resposta de vitória, dia após o outro. Que a resposta de vitória venha ter providência do céu. Que algo diferente venha acontecer para cada pessoa que está assistindo esses vídeos, que estão ouvindo esta palavra dia após o outro. O pertence, os animais, o gado, seja gado, boi ou gado miúdo, é do Senhor. Seja boi ou gado miúdo, seja animais, qualquer tipo de animais, seja ave, seja galinha, seja pato, seja boi, ou qualquer outro tipo de animal miúdo, se entregará ao Senhor. É entregado ao Senhor Jesus Cristo. Nós temos que entregar para o Senhor Jesus Cristo a nossa resposta. Levítico capítulo 27, versículo 27. Mas se for de um animal imundo, resgatar-se-á segundo a tua avaliação, e sobre ele acrescentará a quinta parte. Se não for resgatado, vender-se-á segundo a tua avaliação. Aquela pessoa, ele entregará ao Senhor. Aquela pessoa, ele vai entregar ao Senhor aquele gado miúdo. E o Senhor, mas se for animal imundo, tem que pegar de volta. Tem que ir lá pegar de volta. Mas se não pegar de volta, querer vender, deixará a quinta parte do dinheiro no santuário.
Porque o santuário é o lugar de bênção. O santuário é o lugar de resposta. E eu acredito que haverá resposta sobre cada pessoa. E eu acredito que haverá providência do alto para cada pessoa que está ouvindo esses vídeos. A cada pessoa que ouve o Evangelho do Senhor sendo ministrado através da palavra de Deus, através da tua essência naturalmente. E eu acredito que haverá renovo, haverá resposta de bênção. Mas para isso acontecer, nós temos que entregar o santuário, nós temos que entregar a nossa oferta, o nosso voto para com o Senhor Jesus Cristo. E eu acredito que quanto mais a gente fazemos algo para o Senhor, mais a gente vai ter resposta no outro lado. Se a gente fazemos resposta, se a gente entregamos algo diferenciado, a gente vai obter resposta para com o Senhor Jesus Cristo. É isso que eu vim trazer para cada um de vocês através dessa palavra. Porque Deus, ele não muda, Deus, ele continua sempre sendo o mesmo. Ontem, hoje e eternamente. Ele é o Deus de hoje, ele é o Deus de ontem, ele é o Deus de sempre. Ele é o Deus que continua trabalhando a favor daquele que nele espera. E se nós esperamos no Senhor, a gente vai ter resposta. A gente vai obter resposta do Senhor. A gente vai obter palavra diferenciada para com o Senhor Jesus Cristo. E eu acredito que quanto mais a gente fazemos algo para o Senhor, nós temos que entender que nós estamos fazendo algo para Ele. Vamos fazer voto. Se você que faz voto, faça voto para que venha a ser cumprido. Faça que o voto venha a ser realizado diante da tua casa, diante da tua família, diante do teu ente querido. Porque a palavra de Deus é palavra de bênção. A palavra de Deus é palavra de bênção, de vitória. E eu acredito que haverá resposta diariamente para cada pessoa que estão ouvindo este vídeo. Para cada pessoa que compartilha esse vídeo. Eu acredito que quantas pessoas nesse mundo afora está precisando de ouvir a palavra de Deus sendo ministrada, sendo falada dia após o outro. Porque Deus, ele é o Deus de resposta. Deus, ele é Deus de providência. Deus, ele é Deus de milagre extraordinariamente. E eu acredito que Deus, ele está trazendo algo para você. E eu acredito que Deus está trazendo resposta para cada pessoa. E eu acredito que Deus, ele vai trazer resposta para cada vida que ouve esse vídeo. Para cada pessoa que ouve a palavra de Deus sendo ministrada, sendo falada dia após o outro. Porque a palavra de Deus, ela não muda. A palavra de Deus, ela continua de pé. E eu acredito que a palavra de Deus, ela está de pé sobre cada pessoa. Eu acredito que a palavra de Deus, ela está de pé sobre cada vida. A palavra de Deus, ela continua fazendo a vontade dele em nosso redor e derredor. E quanto mais a gente fazemos algo para o Senhor Jesus Cristo, mais a gente fazemos algo diferente. A gente temos que entregar a melhor providência do Senhor. Nós temos que entregar a melhor palavra de bênção, de vitória para cada pessoa. É isso que eu venho trazer no seu coração. Nessa palavra de Deus, ela transforma a vida cada dia mais. E quanto mais a gente entregamos algo para o Senhor, nós temos que entregar o melhor para o Senhor. Se for para fazer a vontade de Deus através das orações, nós temos que entender que haverá resposta no outro lado. Haverá providência do outro lado para cada pessoa. É isso que a palavra de Deus nos instrui, nos ensina cada dia mais. Porque quanto mais a gente levamos nossos pensamentos ao Senhor Jesus Cristo, haverá providência, haverá resposta. Vocês que estão fazendo voto, faça com o coração aberto. E entrega para o Senhor Jesus Cristo de coração aberto. Para que o Senhor venha responder o seu voto. E eu acredito que haverá resposta de votos através desses vídeos.
Eu e minha casa serviremos ao Senhor, a tua e tua casa servirá ao Senhor. Amém, irmãos? Que Deus abençoe cada um de vocês hoje e sempre. Amém?